Oi! Hoje vamos falar sobre a Lily, o Atlas e o Rayleigh em a resenha de É Assim Que Acaba. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu já vou pedir para você deixar o teu like nesse vídeo, compartilhar ele com teus amigos e, é claro, se inscrever no meu canal. É Assim Que Acaba, da autora Colleen Hoover, conhecida por vocês, porque eu já falei muito dela aqui no canal. Foi publicado pela editora Galera em 2022 e foi um grande sucesso, assim como todos os livros publicados pela autora. É Assim Que Acaba conta a história da Lily, uma jovem de 23 anos que já foi uma adolescente, que tinha poucos amigos, que não convivia muito em sociedade porque ela vinha de uma família um pouco complicada, então o pai dela não deixava ela conviver muito com outras pessoas, até porque tinha medo de que ela convivendo com outras pessoas isso fosse fazer com que o segredo dele, de que ele era uma pessoa na verdade ruim. Ele era prefeito da cidade, era uma pessoa bem vista, mas dentro de casa ele era um grande babaca, então ele mantinha meio que a filha dele só em casa para esse segredo dele não escapar. Então a Lily não tinha muitos amigos, os amigos que ela não tinha tanta abertura para conversar, não visitava eles, assim como os amigos dela não podiam visitar ela, até que tudo muda quando ela conhece o nosso protagonista, o jovem e mendigo, sim, o mendigo, o Atlas. A Lily percebe que na casa ao lado dela tem um jovem que vai no mesmo ônibus que ela, que tá morando lá, e é uma casa abandonada, que não tem luz, não tem água. Então a situação daquele jovem é precária. Ela percebe que no ônibus ele é uma pessoa que sofre muito preconceito, né, porque ele não toma banho, então ele não tem um cheiro agradável, ele é muito magro, tem uma fisionomia muito ruim, tá sem comer, sem se alimentar direito, até que ela começa a levar comida escondida para ele. Então ela deixa lá na porta daquela casa abandonada, bate na porta e sai correndo. Ele pega as coisas, começa a comer. E logo no início já ela percebe que ele sabe que é ela que está levando comida para ele, mantimentos para ele, porque no outro dia ele agradece a ela no ônibus, e a partir desse momento eles começam uma linda amizade. A Lily sempre muito bondosa, e importante salientar que quando isso acontece ela tem 15 anos, ela ainda está na escola. O Atlas tem 18 anos também, está no terceiro ano do ensino médio, ela eu acho que está no primeiro ano, então eles são jovens ainda. A relação de amizade deles vai perdurar por bastante tempo. O Atlas vai começar a ir na casa da Lily, é claro que escondido, enquanto os pais dela estão trabalhando durante a tarde. Eles vão assistir a um programa de TV que vai fazer com que eles fiquem mais unidos ainda. A apresentadora deste programa de TV é uma pessoa muito querida pela Lily, a qual ela escreve cartas que ela nunca enviou, e essas cartas serão muito importantes para a história, então lá pra frente elas terão um peso bem importante. E através dessa amizade deles, dessa troca, dessa generosidade da Lily para com o Atlas e também do Atlas para com a Lily, vai nascer um grande amor e eles vão começar a se relacionar amorosamente. Até que o nosso protagonista masculino recebe um convite do tio dele, que mora em Boston, de se mudar para lá. E é claro que se mudar para Boston traria melhores condições de vida para o Atlas. Ele teria uma casa digna, né? Ele conseguiria ter uma estrutura familiar que no momento ele não tinha, mas mesmo assim ele ficou muito relutante em aceitar o convite do tio dele, porque ele não queria deixar a Lily. A Lily também se sentia muito egoísta, porque não queria que o Atlas fosse embora, ela não expressasse isso para ele. Ela se sentia muito triste em ver o grande amor dela partir,
mas foi isso que aconteceu. Boston é muito importante para o nosso personagem masculino porque desde sempre ele falou que naquela cidade tudo se torna melhor. E para a cidade ficar ainda melhor, só faltaria a Lily lá. Só que no momento, é claro, pela idade e por ele não ter condições nenhuma de levar ela, ele ia buscar ter melhores condições para depois vir atrás da nossa protagonista e oferecer a ela uma vida digna. E aí sim, a cidade de Boston seria ainda melhor. Anteriormente eu falei que o pai da Lily era um babaca e não falei o motivo, né? Mas ele era um babaca porque ele era violento com a mãe dela, ele era agressivo, ele batia na mãe dela, enfim, era um tremendo idiota, um tremendo machão, e isso fez com que a Lily crescesse sempre protegendo a mãe dela e sempre muito indignada de por que a mãe dela não largava o pai dela, o que faltava fazer para ela deixar aquele homem que violentava ela não entendia os motivos da mãe dela ficar naquela relação. E eu acho muito importante como a gente percebe essas coisas na vida real também, que por muitas vezes a maioria das pessoas culpam a vítima, né? Falam que por que ela não larga dele, né? Por que ela não sai dessa situação de violência? E aqui a autora, eu acho que ela trata essas questões de uma forma muito séria e muito responsável. E a forma como ela trata isso vai abrir a mente de muitas pessoas. Não é que as pessoas gostem, como muita gente diz, né? De apanhar e por isso que aguentam o que aguentam, mas tem um porquê atrás disso e eu acho que essa leitura aqui é fantástica para a gente mudar os nossos pensamentos. Quem tem esse tipo de pensamento, com certeza com essa leitura vai começar a pensar de uma nova forma. Então aqui a nossa personagem feminina cresce, vai para a faculdade e se muda para onde? Boston. E nunca mais ouviu falar no Atlas, ele nunca mais veio atrás dela, ela vez ou outra pesquisa por ele na internet, vê que ele está vivo, que ele está bem, mas não sabe do paradeiro dele, então eles nunca mais se encontraram. O que ela tem dele são só as boas lembranças e as cartas que ela enviava para a apresentadora daquele programa, uma tatuagenzinha, alguns presentes que ele deixou para ela. Ela tinha apego afetivo com essas coisas, mas nunca mais viu ele. Até que numa noite muito difícil para ela, aquele dia tinha sido difícil para ela, porque era o dia do funeral do pai dela, daquele homem que ela tanto desprezava e tanto odiava, onde ela teve que discursar no velório dele, no funeral dele, e simplesmente ficou em silêncio porque ela não tinha nada de bom para dizer daquele homem que era violento, que era agressivo e que era um grande babaca, um péssimo pai, um péssimo marido. Então ela estava lá toda borocochô porque ela achava que tinha deixado a mãe dela muito triste com o posicionamento dela no funeral do pai dela. E neste meio tempo que ela está refletindo sobre a vida, sobre a morte do pai dela e sobre como ela odiava ele, ela conhece o nosso segundo personagem masculino, que é o Rayleigh. De início, o Rayleigh parece encantador. Embora ele já comece a cena dele, embora ele já seja apresentado chutando cadeiras de uma forma agressiva, a gente já instala alguma coisinha aqui na nossa mente pensando que aí tem coisa, né? Porque este macho está chutando tudo para extravasar suas emoções. Mas ele se sai muito bem naquela noite, ele se mostra um cara engraçado, um cara divertido, pra frente, muito relutante quando o assunto é relacionamentos. Ele já deixa dito de cara que ele é uma pessoa que não namora, que ele não perde tempo com isso, que ele tem
aversão a relacionamentos, a casamento, filhos, que ele não sonha com isso, ele não quer nunca isso para a vida dele. Ele e a Lily trocam grandes conversas, grandes ideias durante esse tempo que eles se conhecem. Eles começam a brincar de uma brincadeira chamada Verdade Nua e Crua, que é uma parte bem importante do livro, porque a Lily diz que muitas vezes a verdade é nua e crua e não é boa de digerir. E eu sinto que o livro é uma verdade nua e crua, porque aqui diz muitas verdades, o livro traz muitas verdades que às vezes não são fáceis de engolir. Durante essa brincadeira que eles fazem, eles trocam muitas confidências, coisas que eles acham que fizeram que são absurdas, coisas que eles acreditam, que acham que o outro vai ficar um pouco chocado. É um diálogo bem legal, é uma cena bem legal. Até que ele tem que ir para o hospital, ele é um neurocirurgião e eles nunca mais se veem, até o momento que a Lily resolve, então, a realizar um sonho dela, que é abrir uma floricultura. E quando ela está prestes a concretizar esse sonho, ele contrata a irmã do nosso personagem, do Rayleigh, como funcionária. Elas se tornam melhores amigas e a partir desse momento ela e o Rayleigh vão ter mais encontros, eles vão se ver mais vezes e vão se aproximar. E é claro que vão começar a ter um relacionamento. E aqui a nossa personagem, que sempre acreditou no amor, que sempre foi muito forte, que tinha uma ideia bem firme sobre o relacionamento que ela ia querer viver, o que ela ia aceitar e o que não ia aceitar no relacionamento, se vê encantada por um cara que tinha aversão a relacionamentos. E eu acho que aqui, sim, a nossa personagem, a nossa autora, retrata ela como uma pessoa, uma mulher que pensa em salvar o homem que ama, pensa que com ela aquela pessoa vai se transformar. É essa impressão que dá de que a Lily tenta salvar o Rayleigh por muitas vezes. Ela tenta romantizar a pessoa que ele é, tenta achar que ele é uma pessoa melhor do que ele aparenta ser, e eu acho que isso 90% de nós mulheres fazemos, porque somos condicionadas a fazer isso, porque achamos que devemos dar uma segunda chance, porque achamos que devemos ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, porque achamos que é a nossa função consertar a outra pessoa, e não é. Só que talvez ela entenda isso um pouco tarde demais. No início do relacionamento deles, o Rayleigh se mostrou um pouco relutante, então sim, claro, mas ele se apaixonou profundamente pela Lily, assim como ela se apaixonou profundamente por ele. Isso é inegável, é uma coisa muito intensa, uma coisa muito verdadeira, e parece que tudo está perfeito, parece que eles formam um casal perfeito. A gente até começa a gostar do Rayleigh, lá no início a gente gosta dele. Eu desde o início fiquei com o pé atrás, porque, como eu já comentei, ele começou chutando tudo, então eu pensei, tem coisa errada ali com esse cara. Mas ele é uma pessoa bem cativante, ele era muito amoroso com ela, até o ponto que ele não foi mais. Ele era uma pessoa muito, como eu falei, intensa. Ele era uma pessoa que não sabia controlar a raiva dele. Então, a carreira dele era a coisa mais importante na vida dele. E o primeiro episódio de violência acontece quando ele se vê machucado, com a mão dele machucada. E a Lily estava dando risada, porque não tinha entendido ainda o contexto daquela situação, que realmente ele tinha se machucado e que ele poderia não vir a conseguir fazer uma grande operação que ele queria fazer. Enfim, nada justifica o que ele fez a seguir, que foi bater na nossa protagonista, foi empurrar ela, onde ela se bateu num móvel e se cortou, enfim, se machucou. E a nossa personagem, que viveu a vida dela inteira vendo a mãe dela ser violentada pelo pai dela, e que passou a vida dela inteira falando que ela nunca aceitaria isso, ela romantiza um pouco o momento e entende
que ele fez sem querer, porque sim, de fato, ele não queria machucar ela, ele agiu pelo impulso, ok? Mas ela passa um pano naquela situação, varre para debaixo do tapete, assim como a mãe dela fazia, e acredita que ele merece uma nova chance. Ele promete que nunca mais vai fazer isso, e vida que segue, até que o Atlas aparece novamente na vida da nossa Lily. Em um jantar onde a Lily estava com o Rayleigh, a irmã do Rayleigh, que era a Alyssa, que era a melhor amiga da Lily, e o marido da Alyssa, o Marshall, eles vão para um restaurante recém-inaugurado, e o chefe desse restaurante era quem? Atlas. E ali a Lily e o Atlas se reencontram, ficam muito nervosos, muita coisa começa a vir à tona a partir desse encontro deles, e o nosso personagem, o Rayleigh, em outros momentos não consegue mais conter a raiva dele, o ódio, o descontentamento pela mulher dele, que agora ele e a Lily já são casados. Não consegue mais conter esse descontentamento da mulher dele ter amado outro cara antes dele. E neste meio tempo, o nosso personagem entende que a tatuagem que a Lily tem na clavícula é em homenagem ao Atlas. Ele descobre as cartas que a Lily escrevia para a apresentadora que ela e o Atlas gostavam. É uma sucessão de fatos que fazem o Rayleigh ser agressivo de novo, que fazem ele se mostrar que é um babaca de novo. Eles tentam justificar essa falta de controle dele quando ele tá com raiva, quando ele tá magoado, por um fato que aconteceu quando ele era muito jovem, que eu também acho que é um fato bem legal, assim, bem dramático, que é importante vocês descobrirem enquanto fazem a leitura. Mas aqui a nossa personagem, que agora está grávida do Rayleigh, ela tá muito em dúvida, ela não aceita mais o que aconteceu, ela assim, embora ame muito o Rayleigh, ela não quer se tornar a mãe dela, ela não quer viver uma vida como a mãe dela viveu, ela chegou no limite dela, então ela espera a filha dela nascer para terminar o relacionamento de fato com o Rayleigh. Eles já estavam morando em casas separadas, já estavam vivendo vidas separadas, embora ela falasse que queria esperar o nascimento da filha deles para tomar uma decisão, para ver o que era melhor para a família, Lily, a Nenê, que estava para nascer, e o Riley. E assim que a Nenê nasce, o que eu acho assim, mais fantástico no livro, ela toma aquela decisão que então é deixar o pai da criança, aquele homem que ela ainda ama, mas que já se mostrou que não é um bom marido e não é isso que ela quer para a vida dela. E principalmente, aí vem a parte fantástica, ela não quer para a vida da filha dela. A Lily toma essa decisão pela filha dela, porque ela cresceu odiando o pai dela, ela odeia o pai dela, que agora está morto, ela não consegue ter lembranças afetivas boas do pai dela, ela só consegue lembrar do pai dela sendo escroto, sendo um péssimo marido, batendo na mãe dela, tentando violentar a mãe dela, e ela não quer que a filha dela tenha esses pensamentos, essas lembranças sobre o pai dela, porque ela sabe que o Rayleigh vai ser um bom pai, então ela quer que a filha dela fique com esses pensamentos bons, com essas lembranças boas dele sendo pai e não dele sendo marido. E eu acho isso, assim, incrível. Eu gostei muito como a autora terminou essa história, e fica mais incrível ainda quando a gente lê a nota da autora e percebe que ela contou essa história baseada em fatos reais, em fatos que a mãe dela viveu com o pai dela. Então aqui a nossa autora foi a filha de um casal que não deu certo, de um relacionamento que não deu certo, de um pai violento que batia na mãe. E ela lembra, a primeira lembrança de infância dela é o pai dela espancando a mãe dela, até que a mãe dela pôs
um fim nisso, e quando a nossa autora tinha 3 anos, eles estavam separados, e a partir deste momento ela só tem lembranças do pai dela como um pai amoroso, como um pai bom. Ela não tem lembranças, embora sim ela lembre que o pai dela era violento com a mãe dela, ela não tem só lembranças ruins desses fatos dele. Ela conseguiu criar uma relação com este homem de pai e filha que talvez, se a mãe dela tivesse continuado com ele, ela não conseguiria. Assim como a mãe da Lily continuou apanhando, continuou aguentando, e a nossa protagonista, a Lily, não tem boas recordações do pai dela. Então aqui fica o questionamento, né, que eu acho que sim, que a maioria das mulheres permanecem em relacionamentos desse tipo por se verem acuadas em um mundo que não presta muito apoio a elas, em um mundo onde por vezes elas vão ficar à margem da sociedade, não vão ter onde morar ou não vão ter o apoio que elas precisam. Então elas continuam nesses relacionamentos pelos filhos, para dar moradia, comida, enfim, o que seja para eles. Muitas não têm oportunidade, como a mãe da Colleen Hoover teve, de abandonar esse relacionamento e criar as filhas sozinhas. E que bom que ela tomou essa decisão, que bom que ela conseguiu criar as filhas sozinhas, porque dessa forma as filhas não têm tantas memórias ruins do pai delas, né? E claro, a mãe dela se livrou de uma relação que de nada era favorável para ela. Hoje a mãe dela vive um relacionamento super feliz, super responsável, amoroso. Então eu achei muito importante as lições que esse livro traz, principalmente na questão do julgamento que a sociedade faz para essas mulheres que vivem em relações violentas, que acham que essas mulheres vivem assim porque querem, porque gostam. Muita gente não tem noção do que está falando, e eu acho que ao ler esse livro, assim, muita coisa se abre, a tua mente expande. É muito importante, é um livro assim muito difícil de se fazer a leitura, mas é um livro muito importante, sabe? Mesmo para expandir a mente, para a gente ter outro pensamento e para até nós mulheres entendermos que há outras possibilidades, além daquelas que a gente vê ali na nossa frente. Principalmente para nós mulheres entendermos que somos fortes o bastante para nos livrarmos dessas situações, para entendermos que merecemos mais, que merecemos alguém que nos ame como somos, que merecemos alguém que nos respeite e que nunca encoste a mão na gente, que nunca seja violento, que nunca nos violente de qualquer forma, verbalmente, fisicamente, sexualmente, que a gente nunca deve aceitar isso pensando que a pessoa vai melhorar ou que foi só um momento onde a gente poderia ter feito diferente também, a gente poderia não ter falado tal coisa, feito tal coisa. Não, você é a vítima, não se coloque no lugar do agressor, não tente romantizar a história, não tente se culpar por esse momento. A pessoa errada, embora ele tente argumentar, embora a sociedade tente argumentar, a pessoa que foi agressiva, a pessoa que levantou a mão, que te agrediu, é a pessoa que está errada, porque nada no mundo justifica alguém te bater. Então, sempre tenham em mente isso, e eu acho que essa é a mensagem central do livro, que a gente não precisa aceitar esse tipo de coisa, a gente não precisa se colocar na condição da pessoa que poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito alguma coisa diferente para ele não ficar nervoso e ter me batido. Não, ele poderia não ter te batido, ele poderia não ter sido um babaca e ter te batido. Então nunca se coloquem no lugar de tentar entender por que aquela pessoa fez aquilo.
não tentem justificar o injustificável. Tem coisas que não tem justificativa e essa é uma verdade nua e crua, às vezes difícil de engolir, às vezes difícil de digerir, mas é uma verdade e que cada vez mais nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração e se fortalecer com isso. É uma leitura que eu indico para vocês e espero que quando vocês forem fazer a leitura deste livro, ele te ajude muito, seja para sair de situações que essa história envolve, ou seja, para abrir tua mente e para você começar a pensar diferente sobre essas questões. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui nos comentários se você já leu É Assim Que Acaba e se você gostou da história. E se você gostou da resenha, deixa o teu like, que ele é muito importante para mim. Compartilha esse vídeo com teus amigos e pede para eles se inscreverem no meu canal e você também se inscreva se ainda não é inscrito. Por hoje era isso. Beijinhos. Tchau!